Boas amigos e bem-vindos ao quarto episódio da Season 2 do Frequência. Para este episódio, eu e o João trouxemos um tema de política internacional que tem marcou principalmente o fim do mês de outubro e também o mês praticamente todo de novembro, que é, eu diria, a crise política que vive a Bolívia neste momento. João, não sei se podemos chamar crise política, mas dissecaremos a questão um pouco mais à frente no programa e deixemos ao critério dos nossos ouvintes se isto é uma crise ou se não é uma crise. Passando o pleonasmo, João, comecemos pelo princípio. As eleições estavam marcadas para o dia 20 de outubro e, de facto, aconteceram no dia 20 de outubro, mas não ficaram resolvidas. O presidente eleito foi Evo Morales, que, perdoem-nos os ouvintes hispânicos pelo meu sotaque, foi Evo Morales, que partia para o seu quarto mandato, está à frente da Bolívia desde 2006, mas logo no dia a seguir à eleição, no dia 21 de outubro, várias manifestações um pouco por todo o país emergiram, de forma violenta até. A minha primeira pergunta para ti, João, é, afinal, o que é que reclamavam os manifestantes? Zé, os manifestantes reclamavam que os resultados tinham sido ilegais. Imagina só tu. Certo? Agora a sério. Imagina que nos primeiros relatos as eleições estão empatadas. Ambos os candidatos ambos foram presidentes, estão empatados e vai ser preciso ir a uma segunda volta. Aliás, permite-me, o outro candidato é o antecessor de Evo Morales, é o Carlos Mesa. Sim. E de repente para de haver cobertura dos resultados. Não se sabe nada durante os resultados durante 24 horas e 24 horas depois, por milagre, Evo Morales tem uma vantagem de mais de 10 pontos, que é o que precisa para assegurar que não vai haver uma segunda volta. E depois, tudo isto é meio manhoso. Aí surge a Organização dos Estados Americanos, que conclui exatamente isso. Que é tudo muito manhoso. E conclui que houveram irregularidades na contagem dos votos e, por exemplo, os últimos 5 a 10% dos votos têm um aumento exagerado a favor de Morales e uma queda agressiva a favor de Carlos Mesa. Enfim, os factos que tu foste dando, tu usaste a palavra correta, não é? O manhoso. É um pouco também o que nós vemos, ou que temos visto neste último século na América do Sul no geral. Nós estamos hoje debruçados sobre as eleições bolivianas porque, sinceramente, do que eu fui acompanhando é o caso assim mais flagrante. Agudo, sim, flagrante ou agudo, e que merece mais a nossa atenção, e aliás já teve a atenção, como disseste bem, da Organização dos Estados Americanos, que concluíram, eu diria o óbvio, acho que não nos vai ficar mal dizer o óbvio, a manhosice desta situação, mas algumas forças políticas internacionais, entre as quais as portuguesas, principalmente não só as de esquerda mais declarada, chamou isto um golpe de Estado. Apesar da manhosice, João, estaremos nós perante um golpe de Estado? Zé, eu vou dizer uma coisa, que é, eu estive a pensar sobre isto tudo e eu vou fazer a declaração de que esta situação na Bolívia é um gato de Schrödinger dos golpes de Estado. Ou seja, é e não é um golpe de Estado. E como não sou perito em golpe de Estados, fui às definições. E o nosso amigo, o caríssimo Dicionário Pribeirão, por favor, patrocinem este podcast, que esta publicidade já está na altura. Já está na altura. Já está na altura. O Dicionário Pribeirão define um golpe de Estado como é uma ação de uma autoridade que viola as formas constitucionais. Ponto e vírgula. Ou seja, ou conquista do poder político por meios ilegais. Agora vou-vos dar uma pequena linha temporal dos eventos. E porquê é que acho que é um gato de Schrödinger? Que é um gato que está dentro de uma caixa e até se abrir a caixa o gato está morto e vivo. Mas a partir do momento em que se abre a caixa passa a ser só um gato, ou morto ou vivo, mas até se abrir a caixa o gato está em ambos os estados. Pode estar em qualquer um dos estados e só sabemos a partir do momento em que abrimos a caixa. É uma alegoria
É uma alegoria para constituintes, certos constituintes dos átomos que é utilizada na física. Pronto. Eu passo a explicar. Vamos deixar de enxoriçar e começar a entrar no negócio. No que interessa. As autoridades em causa, nesta ação de uma autoridade, foram as Forças Armadas, que pediram ao Presidente que se demitisse. Isso, tanto quanto eu sei, não é ilegal. É ilegal, no entanto, a invasão que aconteceu à casa do Presidente e a invasão de propriedade a casas de oficiais, e até houve um familiar de um oficial que foi raptado, e a consequente destruição de propriedade que aconteceu. Agora, o Presidente acedeu ao pedido e demitiu-se numa tentativa para que os protestantes deixassem de protestar e destruir propriedade privada e de contribuir para o alto número de mortes. Mas veio-se a verificar que o número de mortes de facto aumentou desde que Evo Morales se demitiu. Também se demitiram o vice-presidente, a presidente do Senado, o presidente da Câmara de Deputados e o primeiro vice-presidente do Senado. Ou seja, para além de se demitir o presidente, demitiu-se a primeira, segunda, terceira e quarta pessoas na linha de sucessão. Mas demitiram-se. Ou seja, não foi um derrubo ilegal da ordem constitucional legítima, mas, importante, foi uma ruptura institucional repentina que contraria o que é normal dentro de um Estado de lei. Achas que o governo, desculpa interromper-te, Sim. eu perante os factos que tu estás a relatar, eu diria que as Forças Armadas acabaram por instalar um clima de medo muito grande, porque os nossos ouvintes talvez não saibam, mas o número de mortes até nas primeiras 2 semanas de conflitos ultrapassou os 30, o que é muito, muito relevante. São dezenas de mortos e a tal alegoria do gato Schrödinger que tu falavas, eu tentava resumir isto no seguinte: as pessoas podem revoltar-se, talvez não seja a palavra certa, mas podem manifestar o seu desagrado perante uma situação. A revolta é outra coisa. Não podem desatar a violência, basicamente tudo e mais alguma coisa, porque o que é mais curioso no meio do que tu foste referindo é de facto o número de mortes ter aumentado depois da demissão de Evo Morales. E gostava também de saber a tua opinião desta reflexão que eu fui fazendo. Pois, eu acho que os mortos aumentam depois da demissão de Morales, porque até a demissão de Morales os protestos eram de apoiantes de Carlos Messa e de pessoas que sentiam que o que tinha acontecido nas eleições, se calhar até próprios votantes do Evo Morales, sentiram que o que estava a acontecer nas eleições era fraudulento e não era a coisa certa. E a partir do momento em que o Evo Morales se demite devido a esta pressão, entram também em cena protestantes a favor do Evo Morales e eventualmente os confrontos entre os dois grupos podem levar ao aumento do número de feridos e infelizmente mortos. Este cenário que tu estás a descrever antecipa um pouco a pergunta que eu vou fazer a seguir, mas não podemos passar pelo episódio concreto da Patrícia Arce, que era prefeita da cidade de Vinto, a cidade boliviana de Vinto, e que basicamente ela pertencia é uma espécie de presidente da Câmara de Vinto, assim associando à realidade portuguesa, cujo partido é o mesmo de Evo Morales. E o que aconteceu à Patrícia Arce no dia 10 de novembro, aliás, é que foi raptada, pintada de vermelho, cortaram-lhe o cabelo, obrigaram-na a andar descalça, puseram-na de joelhos e obrigaram-na a assinar um pedido de demissão, vamos lhe chamar informal. Não era um pedido de demissão oficial, mas pronto. Mas foi humilhada a este ponto e foi vexada a este ponto. E isto já numa altura, já no pós-demissão de Evo Morales. E perante a reflexão que estávamos a fazer há bocado, ou que tu estavas a fazer há bocado, do facto dos apoiantes de Evo Morales terem
terem sido incitados perante as circunstâncias a revoltarem-se, eu diria assim. A minha pergunta é muito objetiva. É inevitável um cenário de guerra civil, mais tarde ou mais cedo? Acho que é evitável, porque ambas as partes, entretanto, já aceitaram Jeanine Áñez como presidente interina, e os próprios representantes do MAS, que era o partido do Evo Morales, o Movimento ao Socialismo, aceitaram encontrar um novo candidato para as eleições, que entretanto serão marcadas pelo comitê recentemente apontado pelo governo provisório. Por isso eu não acho que vá acontecer. E queria só terminar uma ideia, não é uma situação de... Estou à espera para acabares de falar, para voltar ao que estava a dizer, mas acho que não vai acontecer precisamente porque o controlo do Estado passou para pessoas que, apesar de tudo, normalmente é um golpe de Estado fulminante, e não dá para mascará-lo à frente para ninguém, quando o controle de Estado é tomado por pessoas que ninguém elegeu para estarem na posição em que se passam a encontrar depois do golpe de Estado. A Jeanine Áñez, embora ela se calhar nunca se imaginou para estar naquela posição, perante o que aconteceu da demissão das principais figuras de governo, ela, como deputada, passou a deu um passo à frente para liderar o país num período transicional, e apesar do MAS controlar o Senado, ela tem apoio para criar um novo comitê e marcar eleições. É sim. Eu acho que vamos discordar um pouco num ponto em concreto do que tu disseste agora, e vamos concordar no resto. Okay. Mas esse ponto em concreto tem a ver com o momento em que tu dizes que a Jeanine Áñez não se imaginou naquela posição. Antes dela se autoproclamar presidente, depois das demissões todas que também já falámos aqui, ela era a segunda vice-presidente do Senado. Mas quando eu digo que ela, de certa forma, e aliás é disso que mais tarde o Evo Morales vai acusá-la, que ela de certa forma viu o filme, entre aspas, foi no facto de ela não ter tido problema nenhum em autoproclamar-se presidente sem quórum. Porque é certo que era muito complicado haver quórum por causa do conflito em si e da falta de meios para eleger e para obter quórum para quem quer que fosse, mas para todos os efeitos, se ela não quisesse, passe-me a expressão, o tacho, se ela não quisesse o tacho, ela conseguiria facilmente não se autoproclamar e esperar, e é certo que punha... E isto é aquele pau de dois bicos, não é? Ela também pode ser visto como uma figura muito corajosa para evitar a tal incerteza política na Bolívia. Acaba por ter algum apoio, mas eu não sei até que ponto foi só a boa vontade da parte de Jeanine Áñez. E também, como eu também já disse aqui, assim, passei por isto assim ao de leve. O Evo Morales, no seu Twitter, escreve que o processo que culminou na presença de Áñez foi o mais hediondo golpe da história. Isto são palavras de Evo Morales na rede social Twitter. Palavras que, aliás, estas sim tiveram repercussão da parte do Bloco de Esquerda em Portugal, do PCP em Portugal, de alguns países, de alguns partidos da asa mais esquerda da política em alguns países também. E para todos os efeitos, eu acho que... Ora bem, já aqui dissecámos a possibilidade da manhosice das ações de Evo Morales. Mas perante os factos, eu acho que se quisermos ver o lado dele, ele pode estar de alguma forma protegido a esse nível. Não acho que deva. Não acho que seja a forma mais correta de olhar para a situação, mas ele sentir-se-á com razão de alguma forma. Mas perante estas críticas, João, o que eu proponho que eu não queria usar a palavra reflexão,
porque já usei bastantes vezes e não quero ser muito repetitivo, Refletivo. não é? Não quero ser muito refletivo, exato. Mas o que eu proponho que discutamos aqui é se Evo Morales não devia assumir uma posição mais pacata, mais escondida lá na Embaixada do México, onde ele está exilado, porque para todos os efeitos ele trata-se de alguém que foi afastado do seu país por motivos políticos. Sim. Achas que ele ainda tem alguma margem de manobra ou devia afastar-se de todo do espectro mediático e político boliviano e mundial? Eu quero tocar em alguns pontos de tudo o que acabaste de dizer, que é, eu acho que a Jeanine Áñez está neste momento está a servir o público, as pessoas que a elegeram. Eu não acho que ela alguma vez tenha imaginado que ia ser presidente, e ela não está a ser presidente como, sei lá, como Evo Morales ia ser presidente. Eu não acho que na cabeça dela tenha passado o pensamento de o presidente vai se demitir e as 4 pessoas na linha de sucessão também se vão demitir e eu vou me chegar à frente e ser presidente. Eu acho que ela isso nunca lhe passou pela cabeça e não tenho maneira de justificar, mas é uma ideia que parece mesmo louca ela ter uma teoria da conspiração para chegar a presidente. Sim, mas o que eu disse não foi bem isso, o pensamento dela é mais, já que estas pessoas se demitiram, eu não tendo quórum, vou autoproclamar-me presidente na mesma. Percebes a diferença? Ok. Mas mesmo assim... Sim, mas é bom discordarmos de vez em quando. Ela está perto... como política, está perto da idade da reforma. E ela... acho que não ganha nada a estar a tomar o poder agora. Embora não tenha tido quórum, nestas situações ela poderia esperar, sim, mas nesta ocasião é a ocasião em que os políticos têm que se chegar à frente, porque cada dia que passa na Bolívia mais e mais pessoas morrem em protestos por causa de instabilidade que foi gerada por quem? Pelo Evo Morales. E se o Evo Morales cria este vácuo do poder e ninguém o assume, o país pode facilmente decair para a anarquia. E é assim, podes assumir, se calhar assumiu de uma maneira menos democrática do que toda a gente gostaria que tivesse sido. Mas a partir do momento em que ela não se assume e depois fica sentada no trono e tomou posse, e é isso. Porque ela assume e depois não assume para ser presidente pelo mandato, assume para alguém precisa de pegar neste país e decretar, ok, estamos nesta situação, mas precisamos de ter consenso no que toca a datas para próximas eleições. Porque senão o país, sem liderança, rapidamente cai para uma situação de anarquia, como aquilo que se viu, por exemplo, com a prefeita de Vinto. E é preciso... eu acho que foi um passo muito importante da parte dela e acho que a maior parte... A Bolívia, como país, está melhor desde que ela tomou o passo do que estava antes. E quanto ao Evo Morales, eu acho que o Evo Morales não tem fibra moral para estar a dar lições de golpes a ninguém, porque o Evo Morales foi mal habituado, foi coagido a demitir-se, ou seja, a situação pode ser considerada um golpe de Estado, mas o próprio Evo Morales avança para um golpe de Estado quando impõe a sua vontade de concorrer para um 4º mandato na presidência depois de o Tribunal Constitucional o permite concorrer para um 3º mandato, ultrapassando o limite de 2 mandatos que há na presidência boliviana, em 2013. E 2, ele ignora completamente a vontade do povo que o elegeu em 2017. O povo votou num referendo a dizer que não queria que ele pudesse concorrer para um 4º mandato e ele contornou esse referendo através do Tribunal Constitucional, alegando que era uma violação dos direitos humanos ele não poder concorrer para um 4º mandato depois de já ter concorrido para um 3º, que já era um limite, já era acima do limite imposto pela Constituição boliviana.
e também acusa de ser uma campanha de difamação liderada pelos Estados Unidos. Ou seja, acho que o Evo Morales usou todos os truques que tinha Para se perpetuar. para se agarrar ao poder e a presidência da Bolívia ser igual ao nome dele. Mas a partir do momento em que ele é deposto, e pronto, tiro-lhe o chapéu, ele lutou imenso para continuar a ser presidente e bastou que o país ir um bocadinho para a anarquia que ele aceitou a derrota. Não é como Nicolás Maduro, que é muito pior. Mas eu acho que perante tudo o que aconteceu e perante a história que ele tem, por muito popular presidente que ele fosse, eu acho que ele, se ele se tenta manter no espaço mediático para além dos tweets, ou seja, se dá entrevistas a televisões internacionais e da Bolívia, mais ou menos como o Lula fez, para se manter relevante, eu acho que ele só vai estar a prejudicar as pessoas que o elegeram e também as pessoas que não votaram nele e que estão a protestar o ele nunca mais sair de cena. Acho que está na altura. É assim, se ele continua a tentar manipular as coisas na Bolívia a partir do México, eu acho que não vai ter grande. Pode ter efeito, mas não vai ser um efeito benéfico para a maior parte dos bolivianos, porque a maior parte dos bolivianos já se apercebeu de quem é. Eu digo a maior parte, mas é 50-50, porque eles ainda estavam ali taco a taco. Não se sabe quem é que iria vencer numas eleições hipotéticas. Mas eu acho que a maior parte dos bolivianos já se apercebeu que algo de errado se passou com a campanha do Evo Morales e que acho que o melhor que todos os bolivianos podem esperar são novas eleições com mais escrutínio e, espero eu, um novo candidato por parte do MAS. Eu subscrevo na íntegra o que tu disseste, João, e até acrescentava uma coisa, que é para as pessoas que nos estão a ouvir ficarem com a noção ainda mais clara da tentativa de perpetuação de poder, eu diria, que fez Evo Morales. Morales chega à presidência da Bolívia em 2006 e, ganhando esta eleição, ficaria até 2025, porque agora os mandatos na Bolívia são de 5 anos, uma lei que também Evo Morales arranjou, eu diria. Sim. Porque o primeiro mandato que ele cumpriu foi de 2006 até 2009 e durante essa legislatura ele propôs aumentar os mandatos de 3 para 5 anos, portanto, mais do dobro. Quase o dobro. Sim. E ficando até 2025 ele ficaria na presença da Bolívia durante 19 anos. Que é muito, muito relevante. Um país que tem um limite de 2 mandatos. Sim. Que inicialmente eram 8, depois passaram a ser 10 e ele já ia para os 19. Sempre através de trabalho com o Tribunal Constitucional, e a informação online sobre como é que é feita a eleição do Tribunal Constitucional é um bocado estranha. Não tenho certeza se são apontados pelo Presidente ou se são votados, mas mesmo assim esta dedicação para contornar o Estado de Lei em vez de aceitar o limite, um termo ao seu reinado na Bolívia, acho que tudo isso são mais do que razões para pedir que um homem saia e deixe outra pessoa ser presidente. Aos nossos ouvintes, eu tenho a dizer que durante a palavra reinado o João fez questão de pôr aspas, isto só para deixar claro que o único monárquico aqui sou eu. E vocês, se quiserem. E vocês, se quiserem, evidentemente. Mas está a aceitar inscrições para o culto. João, e agora mais 2 perguntinhas para fecharmos o capítulo Bolívia. A primeira tem a ver com o tal argumento que os partidos de esquerda que saíram em defesa de Evo Morales anunciaram que tinha a ver com a xenofobia que reinaria, eu não preciso de aspas, da xenofobia que reinaria na Bolívia depois disto, principalmente referindo-se aos movimentos das Forças Armadas e à situação que se foi passando na Bolívia depois. Esse argumento cai um bocado por terra também em função do que nós vamos dizendo, ou também há um perigo real? Eu não percebo que xenofobia é que eles estão a falar, porque a xenofobia seria porque
é o primeiro presidente indígena foi obrigado a demitir-se. Sim, era o primeiro presidente indígena, mas também não me parece que tenha sido o primeiro presidente a abusar dos limites dele. E indígena ou não, precisa de reconhecer que acima de indígenas são todos cidadãos bolivianos e todos têm que respeitar a lei da Bolívia e sair quando é a altura de sair. Claro. E para terminar, João, que futuro vês para que futuro vês para a Bolívia nos próximos tempos, assumindo que não há guerra civil? Assumindo que não há guerra civil, eu acho que nos próximos 6 meses a Janina Anés vai passar. Eu não sei como é que se diz, eu também peço desculpa pela ausência de sotaque espanhol da América Latina. Eu acho que ela vai passar eventualmente a pasta a alguém e a situação deve acalmar. Acho que por agora o governo provisório deve manter-se vigilante e não fazer nada de estúpido. Principalmente e estúpido tipo a maneira como a China lida com os protestantes, estúpido. E acho que isto é ainda mais importante tendo em conta o escalar de tensões que se tem verificado em toda a América Latina, com protestos na Colômbia, no Chile, na Venezuela, por razões diferentes, mas não deixam de ser protestos e de criar um ambiente de tensão. João, ainda tens qualquer coisa para dizer, não tens? Ainda há corte desta semana. O João está muito... Nós temos que arranjar um genérico para esta corte. Eu ia para algo de real e acabei em músicas de Natal. Mas isto é muito do século XVIII, para aí. Também é um bocadinho música de igreja, mas... Pois é. Olha, Zé. Olha, Zé, hoje apresento-te o condenado mais resistente que eu já vi. E eu digo, este gajo tem anticorpos que eu até fico parvo. E estou a falar do primeiro-ministro. Eu nem tenho certeza se ele é primeiro-ministro ou não, mas Benjamin Netanyahu foi finalmente, formalmente indiciado de corrupção, fraude e prevaricação pelo Procurador-Geral de Israel. Mas repara, estamos em novembro. O Procurador-Geral disse que ia fazer isso em março. Okay. Por isso, o que deduzimos disto é que Portugal não é o único país com problemas de procrastinação. Tudo isto está a acontecer enquanto Israel tem no horizonte as suas terceiras eleições este ano, depois de nem Netanyahu nem Benny Gantz terem conseguido formar um governo. E isto acontece ainda enquanto Netanyahu começa a sentir a pressão dentro do próprio Likud, que é o partido dele, com um candidato a apresentar-se para concorrer contra ele pela liderança do Likud, que poderia acabar com este sinal vermelho marasmo no trânsito no trânsito da política israelita. Sabes que eu nunca me afasto muito da realidade nacional por norma. E sim, tu és mais local. Eu sou muito local. Tu és o local na minha globalização. Exato. Tem de haver aqui alguma forma de nós nos complementarmos. O João é mais internacional, eu sou mais nacional. O João é internacionalizado. O João é Champions League, eu sou campeonato nacional. Passo... Campeonato de Portugal. E também não vou tão longe. Não, na segunda liga. Claramente. Eu sou mais ligado à realidade nacional. E eu segui de perto todo o processo de degradação do livro, que já é bastante complexo, já tem bastantes capítulos. Começa na altura em que saem as notícias. Aliás, começa logo desde o início com aquela pseudo-polémica do assessor da Joacine Catar Moreira, que já foi há bastante tempo. Entretanto, sabe-se que o livro é numa legislatura com o recorde de propostas de lei, não propôs nada. Entretanto,
sabe-se que Joacine Catar Moreira vai contra, publicamente tem uma decisão parlamentar que é contra uma das bandeiras do partido e assume isso publicamente. Entretanto, também se sabe que o LIVRE, à primeira vez que quer propor alguma coisa que está relacionada com uma das suas grandes campanhas, durante a campanha, passa a redundância, que tem a ver com a lei da nacionalidade, também não cumpre o prazo. O LIVRE, no fundo, neste momento está a lutar contra si próprio, porque os fundadores do LIVRE já não se revêem na representação parlamentar que têm. A escolha do deputado que representaria o LIVRE, caso houvesse representação parlamentar, que se confirmou, também nunca foi muito clara. O processo de eleição do LIVRE, mesmo durante a campanha, nunca foi muito claro. Mas ainda assim, eu vou nomear um cavaleiro. E esse cavaleiro é Rui Tavares, o fundador do LIVRE, por ter a coragem de se distanciar do que ele considera não ser uma ação política bem feita da parte da sua única representante parlamentar. E com esta me despeço. João, tens alguma coisa a acrescentar? Zé, na altura das eleições, tu acreditavas se eu te dissesse que daí a um mês o partido que ia estar a provocar mais polémica ia ser o LIVRE e não Chega? De facto, não, João. Eu não acreditaria. Até porque, apesar de não, por exemplo, o Chega ter mais votantes que o LIVRE, não é? Eu acho que o Chega, já dissemos isto algumas vezes, não sei se cheguei a dizer no Frequência até, mas acredito que sim. Eu acho que o Chega está a ser relativamente, eu não diria perseguido, mas é muito fácil para alguma da imprensa nacional denegrir o Chega. O que até funciona a favor do Chega, na minha opinião, porque lhes dá a oportunidade de se vitimizarem. Portanto, se no fundo as pessoas querem denegrir o Chega, mais vale tratá-los como um partido como os outros. É a minha opinião. O LIVRE está a ser polémico, sim, mas eu acho que é porque tem optado por uma estratégia comunicacional muito pouco producente, muito contraproducente, aliás. Acho que o LIVRE está a ser polémico e eu arrisco-me a dizer que se as pessoas, que muito, eu não quero avançar aqui uma percentagem, mas muito do eleitorado que votou no LIVRE, se as eleições fossem amanhã, não voltaria a votar. Ora bem, e com esta diferenciação entre a política internacional e a política nacional, basicamente entre o João e eu, nos despedimos deste episódio do Frequência. Pedimos desculpa pela ausência. Sim, pedimos desculpa por uma ausência relativamente prolongada. Foi por efeitos de disponibilidade da nossa parte, mas nós gostamos muito de falar convosco e gostamos muito que nos ouça. E certamente teremos a oportunidade de voltar cá mais vezes, com surpresas. Podemos já adiantar. Não sabemos quando. Mas incerto. Não sabemos quando, mas é possível que haja aí uma surpresa. Não sabemos quem. Será que vem alguém? E não sabemos onde. Isso de facto não sabemos. E onde vamos? É para os verdadeiros OGs que se lembram das músicas de Batatune. E por hoje terminamos. É tudo. Por agora. Até à próxima. Um abraço. Ou um abracinho. Abraços. Ei, estragaste tudo. Abracinho. Um abracinho a todos.